É verdade que, em 1943, no governo do Getúlio, antes dele passar para o Eurico Dutra, ele emitiu um decreto-lei transformando R$ 1.000 em cruzeiros. Funcionário do Banco do Brasil, eu fui requisitado para explicar a depositantes e clientes do banco o que é que isso significava, tirar 3 zeros da moeda. Muita gente ficou cismada, achando que estava sendo roubado. Eu digo, não, espera, que só vai acontecer em 2015. O fato é que eu comecei, nessa época, com esse trabalho ligado a Getúlio Vargas, 43. Mas acontece que o Getúlio passou por aí, em 54, ele suicidou no meio de uma tremenda crise. É aí que começa a minha vida de crises. No meio de uma tremenda crise que levou o Getúlio ao suicídio, sobe à presidência da República um presidente que convoca para o Ministério da Fazenda Eugênio Goulden, e para a SUMOC, o Otávio Gouveia de Bulhões. Quando terminou, o ministro Mariani convidou a mim, Bulhões, o Luiz Cabral de Menezes e o Rui Gomes de Almeida para irmos tomar um café no escritório do Banco da Bahia, que era na Praça Candelária. Fomos a pé pela Avenida Rio Branco, fomos até lá, tomamos o café e nos dispersamos. Nós estou falando que isso era mais ou menos em outubro de 1960. Eu vou para casa, todo mundo vai para casa. Eu estou uma noite em casa, mais ou menos em novembro, recebo um telefonema do doutor Bulhões. Galvez, tem uma notícia boa para te dar. Fala, professor. O Jânio Quadros convidou o Clemente Mariani para ser ministro da Fazenda. Eu digo, mas aleluia, que coisa maravilhosa, vamos ter um ministro da Fazenda, nosso amigo. Mas não para aí, tem mais. Me convidou para voltar a ser diretor executivo da SUMOC. Tipo, pô, mas aí é demais, aí é a sopa no mel. Vamos ter o ministro da Fazenda e o diretor da SUMOC, amigos nossos. Mas tem mais. Eu digo, o que pode vir mais aí? O Clemente Mariani quer que você vá para o gabinete ser assessor econômico do Ministério da Fazenda. Aí, eu não sabia o que responder, mas assumi o compromisso. E começamos, no governo do Jânio Quadros, com esse grupo de pessoas que se entendiam com o abacaxi do problema cambial que havíamos herdado do Juscelino Kubitschek. Então, havia que consertar o problema cambial. Imaginamos, com Bulhões e o Clemente Mariani, uma desvalorização dos 100% que o Juscelino não fez, e baixamos a instrução 204 da SUMOC. Desvalorizamos o câmbio em 100%. Foi uma beleza. Mariano foi para o Congresso, explicou, e tudo isso para eles foi uma beleza, muito bom, muito prestígio, e eu fui encarregado de ir para o José Luiz Bulhões Pedreira e o Cândido Mendes, fizemos um grupo e fomos explicar por que ia subir o preço do trigo e ia dobrar, o pão ia dobrar de preço. E fomos para os sindicatos de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro. Vocês podem imaginar as vaias que nós levávamos. Eu era o orador da turma, quer dizer, as maiores vaias eram na minha direção. Passamos esse sacrifício, consertamos o câmbio, mas não durou muito. O Jânio era muito complicado, era muito difícil, mas fizemos algumas coisas importantes. Conseguimos do governo americano que ele não recebesse os cruzeiros da compra de trigo. O Brasil importava trigo dos Estados Unidos. E conseguimos com os Estados Unidos que esses cruzeiros ficassem parados no Brasil, constituísse um fundo, o fundo do trigo. Aí vamos administrar o fundo do trigo com a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, com o Bill Welles. Quem é que vai administrar esse fundo do trigo? Luiz Simões Lopes, pela Fundação Getúlio Vargas. E vivemos essa crise, foi de ponta a ponta no governo, no governo Figueiredo. Não tinha exportação, tinha o preço do petróleo que subiu, a taxa de juros que aumentou, as relações de troca que caíram. E aí, eu, num despacho com o presidente Figueiredo, estou falando com ele sobre esses assuntos, mas nós estávamos negociando
com os bancos americanos, com o Fundo Monetário, com a ajuda do governo americano, com o BIS da Suíça, estávamos administrando, estávamos toreando a crise. E eu estou despachando com o presidente Figueiredo, começamos a falar na crise, e o Figueiredo me disse assim, talvez eu estou convencido que soltaram os 3 cavaleiros de Apocalipse contra o meu governo. Invocou essa figura bíblica. E mais ainda, figura bíblica, só falta uma praga de gafanhotos. Presidente, não é tanto assim, presidente. Nós estamos administrando a dívida, estamos saindo, mas não fique tão pessimista. E aí termina o despacho, eu desço, pego o carro na garagem do Planalto, e eu tinha um motorista, Maurício. Eu digo, Maurício, você tem um jornal aí, que eu estava sem nada para ler. Ele disse, tem um jornal aqui de Cuiabá. Aí eu, me empresta aí. Eu pego o jornal de Cuiabá, primeira página. Onda de gafanhoto da Bolívia. Onda de gafanhoto da Bolívia invade Mato Grosso. Eu digo, Maurício, para o carro. Eu tenho que voltar. Eu esqueci uma coisa lá no Planalto, eu tenho que voltar lá no Palácio com o presidente. Voltei lá com o jornal debaixo do braço, falei com o Major Dourado, ele já está dando entrada lá para os diplomatas, eu digo, Dourado, me dá 30 segundos que eu tenho que entregar esse jornal. Aí eu entrei lá e só disse, presidente, não falta mais nada.